federal pelo PSL, Carolina de Toni. Caroline está aqui, já aparece. E com a deputada estadual pelo PSL, Janaína Pascoal. Boa tarde, deputadas. Deixa eu só informar vocês que o presidente Jair Bolsonaro deve falar a qualquer momento. Se ele falar com a imprensa, a gente interrompe o debate e a gente retoma na sequência. Mas eu queria começar com vocês. Vocês entendem que há necessidade da divulgação parcial deste vídeo ou da divulgação total desta reunião ministerial? Começo com você, Janaína Pascoal. Boa tarde mais uma vez e obrigado por atender a CNN. Boa tarde, cumprimento a todo o pessoal da CNN, uma grande honra participar. Cumprimento também a deputada Caroline. Eu sempre sou partidária do princípio da publicidade. E entendo que muitas vezes, quando nós negamos essa publicidade, finda por gerar mais desconfianças do que qualquer outra coisa. Vide a situação dos exames do próprio presidente, né? O fato do presidente ter se negado a fornecer os resultados dos seus exames, muito embora até fosse um direito seu, gerou toda uma especulação, todo um sentimento de que ele poderia estar infectado. Então, eu sou partidária da ideia de que é melhor publicar o vídeo na íntegra. Entretanto, eu não tive acesso ao material, não sei se eventualmente tem alguma questão de segurança, porque o único tema que, a meu ver, justifica sigilo é justamente o tema da segurança. Então, a AGU está avaliando, o PGR está avaliando, o ministro Celso de Mello está avaliando, os advogados estão se manifestando, estão defendendo suas posições. Eu, particularmente, entendo que, não havendo nada que prejudique a segurança ou de indivíduo ou do país, que deve ser transmitido na íntegra. Caroline de Toni, deputada, por favor, boa tarde. Boa Concorda? tarde, Filho. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, doutora deputada Janaína Pascoal. Sobre esse inquérito, nós verificamos que ele partiu primeiro do depoimento, do pronunciamento do ex-ministro Moro, da sua saída, no qual ele faz uma série de ilações contra o presidente da República, que dá ensejo, então, a esse inquérito, conforme o pedido do Procurador-Geral da República, que é aberto, então, pelo ministro Celso de Mello. A partir de então, o ministro determinou a oitiva formal nos autos do inquérito, tanto do acusador, que é o ex-ministro Moro, quanto daquela que seria a principal testemunha de acusação, né, dos fatos imputados ao presidente. Só que quando a gente vai se debruçar sobre esses depoimentos, a gente começa a perceber, até por parte do ministro Moro, que ele diz que em nenhum momento imputou qualquer fato, ele falou que os fatos são verídicos, mas que ele em nenhum momento imputou ao presidente o cometimento de nenhuma conduta criminosa e, da mesma forma, ele só fala que haveria uma espécie de interferência da Polícia Federal e ele considera no seu depoimento interferência uma ausência de causa para a substituição do diretor-geral da Polícia Federal e a vinculação de um futuro nome ao presidente e sua família. E, por sua vez, o Valeixo, quando ele vai depor, ele considera interferência política, que seria uma das principais acusações ao presidente da República, que ele indicasse alguém com o intuito de interferir num procedimento de investigação em curso. E ele falou que em nenhum momento isso aconteceu. Por que eu estou iniciando a minha fala desta forma? Para dizer que tanto quem acusa quanto a principal testemunha acusatória negaram qualquer conduta delitiva por parte do presidente. Por isso que há essa expectativa acerca dessa reunião ministerial, que talvez seja a única prova que resta antes do deste inquérito aberto contra o presidente da República. De parte do presidente, nós verificamos que ele falou que qualquer trecho pode ser divulgado, ou seja, não há nenhum óbice por parte do presidente na divulgação desta reunião ministerial. A única ressalva que talvez os defensores, né, da presidência da República tenham, é como a doutora Janaína falou, com relação a informações atinentes à segurança nacional, que isso sim deve ser preservado. Mas se, no entanto, o presidente mesmo tem a tranquilidade e segurança para divulgar
essas informações, nós também não vemos nenhum óbice para que elas não sejam impedidas. Foi o ministro Celso de Mello que no seu despacho disse que, por enquanto, determinaria o sigilo, mas que tende talvez a dar publicidade às partes que são realmente atinentes ao deslinde deste inquérito, que é para ver se há ou não o cometimento de alguma conduta por parte do presidente. Perfeito. Deputada Janaína Pascoal, boa tarde, muito obrigada. É Dani Lima quem está falando aqui. Eu que agradeço. Deputada Caroline de Toni, boa tarde. Daniela Lima aqui de São Paulo. Eu quero seguir nesse tema porque entendi que as duas estão colocando aí não ver um problema, digamos assim, na divulgação geral desse vídeo. Então, a minha pergunta agora é no que diz respeito ao conteúdo, né? A gente tem, para ficar numa peça que foi apresentada no Supremo, não tratado do que está sendo especulado na imprensa, os advogados do ex-ministro Sérgio Moro dizendo que ali o teor daquela conversa desnuda um tom autoritário incompatível com o que dita a Constituição. O conteúdo desse vídeo constrange o governo, pode constranger o governo. Eu gostaria de ouvir primeiro a deputada Caroline de Toni, que é aliada. Então, eu acho engraçado esse posicionamento da defesa do ministro Moro, do ex-ministro Moro, e explico por quê. Até o ex-ministro Moro participou de entrevistas, inclusive no Roda Viva, onde ele afirmou taxativamente que durante esse um ano que ele permaneceu no governo, em nenhum momento ele tinha observado qualquer ingerência do presidente da República contra a autonomia da Polícia Federal. E, no entanto, quando ele decide sair do governo, ele faz aquela coletiva de imprensa e aí sim ele começa a desferir acusações que tem se demonstrado, na medida em que o inquérito avança, totalmente infundadas. Chegando a comparar, e aí até peço que a Janaína também comente sobre isso, comparar o governo Bolsonaro com o governo do PT, dizendo que no governo do PT não haveria qualquer interferência da polícia, quando todos nós sabemos do esforço que teve durante o governo Dilma, por meio do ministro Cardoso, para tentar barrar a Lava Jato de todo jeito. Então, quando ele começa a partir para esse tipo de acusações, a gente percebe que há um distanciamento jurídico e até uma incoerência das falas dele, para se aproximar a talvez uma pretensão política que não é, que a gente não quer impedir, se ele tiver vontade, está livre, nós vivemos uma democracia, mas essas incoerências a gente começa a perceber. Esse tom autoritário, a gente de forma nenhuma tem percebido no presidente Bolsonaro, e dou aqui exemplos concretos do que tem acontecido ultimamente. Quando nós observamos decretos de governadores infringindo cláusulas pétreas da Constituição, impedindo o direito à livre locomoção em território nacional dos brasileiros. Quando nós vemos governadores tentando impedir o direito a livre exercício da sua fé, impedindo que as pessoas se reúnam para rezar, ou tentando enclausurar, fazer uma espécie de prisão domiciliar das pessoas nas suas casas. Isso sim é tolher, é autoritarismo por parte dos governantes. E ao contrário, o presidente, toda vez que ele tem se manifestado, ele tem defendido os direitos e garantias individuais, ele tem defendido a autonomia dos outros demais órgãos, inclusive quando ele foi perquirido por pessoas na saída do Palácio da Alvorada e que tentaram insinuar situações contra o Supremo, ele disse: Supremo aberto, Congresso aberto, ou seja, demonstrando que o presidente tem sim demonstrado por meio das suas atitudes um respeito à democracia, um respeito ao Estado de Direito e um respeito aos direitos e garantias individuais, coisa que os governadores nessa pandemia têm revelado não respeitar. Janaína Pascoal. A deputada abordou vários temas. Primeiro, cumprimento a Daniela, né? Bom te rever, ainda que à distância. A deputada abordou vários pontos polêmicos, né? Nós temos que entender que nós estamos em meio a uma pandemia mundial, né? Uma situação de calamidade pública mundial. Eu convivo muito bem com opiniões diferentes, até na minha própria família tem pessoas que estão inconformadas com a não realização das missas, por exemplo, então eu respeito. Mas existe uma situação real, né, de uma doença grave, de uma doença que contagia muito, contamina muito. Então, seria importante que os apoiadores do presidente, nesse momento, no lugar, vamos dizer assim, de atiçarem esses pontos de vista dele, pontos de vista mais polêmicos, que procurassem abrandá-lo. Porque quem quer, de alguma maneira, prejudicar o governo, vai se aproveitar desses excessos
para chegar a esse final, entendeu? Então, assim, o presidente tem sido muito radical nessa abordagem, seja negando a doença, seja negando a gravidade da doença, seja indo para manifestações absolutamente desnecessárias, né? Veja, tem situações que são impossíveis de serem evitadas, mas para que ir a uma manifestação em meio a uma pandemia, contra a orientação do Ministério da Saúde, em frente ao QG, com pessoas pedindo o fechamento do Congresso do Supremo Tribunal Federal? Então, eu defendo a liberdade de manifestação dos indivíduos, mas quando o presidente, ele próprio, vai a uma manifestação dessa, essa manifestação ganha um outro significado. Então, é muito importante tentar trazer o presidente um pouco para o meio do caminho, né? Eu falo isso com o maior respeito, com o maior carinho pela deputada. O intuito aqui não é agredir, não é atacar, muito pelo contrário, é tentar ponderar, porque se nós formos para um excesso, para um cabo de guerra de lado a lado, a tendência é o pessoal do presidente perder, porque ele já não é querido nos meios de comunicação, ele não é querido entre os formadores de opinião, ele não é querido nas universidades. Para derrubar o PT, eu precisei mostrar uma infinidade de crimes, do ponto de vista do direito penal. Eu precisei enfrentar todos os formadores de opinião, e foram 13 anos, né? Para enfrentar alguém de que, assim, os formadores de opinião já não gostam, basta uma reunião com um monte de fala amalucada, que é o que parece que aconteceu ali no dia dessa tal reunião, né? Que agora todos nós, ao que parece, poderemos desvendar. Então, assim, é importante, no lugar de ficar dando razão para o presidente, tentar dizer para ele que ele está passando dos limites, para ver se ele recua para o bem dele, do governo dele, para o bem do país. Okay. Com relação ao ministro Moro, quando ele deu a entrevista, não sei se eu estou exagerando aqui no meu tempo, quando ele deu a entrevista, falando, né, das interferências, eu confesso aqui que eu chorei, eu fiquei muito tocada, muito preocupada com o que estava acontecendo. No entanto, conforme os depoimentos vão sendo prestados por pessoas absolutamente alheias ao próprio presidente, a gente vai percebendo que não há, né, esse cenário que nós imaginávamos, por força da manifestação do ministro no primeiro momento, que havia. Então, o que eu imagino? O ministro sofreu muito, né, uma espécie de um assédio moral, coisa que eu me senti também assediada na Universidade de São Paulo. Ele sofreu muito. Deputada. Ele não está conseguindo digerir o que aconteceu com ele e saiu da posição de defesa de alguém que está tentando demonstrar que não mentiu, porque acho que era um direito dele, essa demonstração, por uma posição de ataque. Deputada. E quando isso acontece, começa a gerar uma certa, vamos dizer assim, uma certa angústia, né? Porque, assim, se houve algo criminoso na reunião, é importante que o ministro diga o que houve. Ô, deputada. Então, assim... Deputada Janaína. Estou estourando meu tempo, né? Então, só para equilibrar o tempo, eu tenho que passar o mesmo tempo agora para a deputada Caroline de Toni. Deputada Caroline, o presidente está passando dos limites? Então, o presidente não está passando dos limites. Eu discordo aqui da posição da deputada Janaína, porque o presidente, ele está preservando aquilo que há de mais sagrado na nossa Constituição, o seu núcleo central, que são os direitos e garantias individuais. Então, não é a pretexto de uma pandemia, não é a pretexto do pânico e do terror que a gente vai poder relativizar ou colocar em quarentena a nossa Constituição. E é isso que tem acontecido no Brasil. Então, se instala um clima de pânico e de terror nas pessoas, para justificar o rastreamento das pessoas, contratos. Eu pergunto aqui, será que os governadores têm uma autorização legal para fazer contratos para acessar nossos dados privados com operadoras de celulares? Será que eles podem rastrear o direito de locomoção dos indivíduos? Será que eles podem determinar que as pessoas não saiam de suas casas? A Constituição já previu essas situações e ela diz expressamente que apenas se for decretado o estado de sítio no Brasil, é que você pode cercear a liberdade de locomoção. No entanto, isso quem decreta é o presidente da República. No entanto, o presidente da República não decretou um estado de sítio, nem
nem de defesa e nem de sítio, que seria ou no caso de uma extensão do estado de defesa ou no caso de guerra declarada. E isso não está acontecendo. Então, o nosso presidente, ao contrário, ele tem, talvez sim, ele tenha sido muito criticado, tem sido criticado pela mídia e pelas universidades ou ditos especialistas. No entanto, o povo está vendo o que está acontecendo. O povo está vendo que as suas mais sagradas liberdades, porque nós vivemos num Estado democrático de direito, estão sendo tolhidas por governadores. E é por isso que o presidente da República está certíssimo e tem o apoio popular. Agora, eu sou testemunha. Numa das últimas manifestações, não essa desse final de semana, na outra, eu estava aqui em Brasília e eu fui para a rua para ver qual era o clamor do povo, porque somos representantes do povo aqui em Brasília, e quem ligou para o presidente ir à manifestação foi a deputada Bia Kicis. Ela ligou e disse: ó, presidente, tem milhares e milhares de pessoas em carreata, milhares de pessoas aqui na frente do Planalto, vem aqui conversar com o povo. Foi ela que ligou para ele, já tinha decorrido mais de 2 horas de manifestação, ou seja, não é ele que conclama, não é ele que reúne. No entanto, o que está acontecendo no Brasil é que houve uma quebra, uma ruptura de paradigma de como se faz a política. Até a deputada Janaína colaborou muito quando fez o impeachment contra o PT, porque todos nós sabíamos que tinha um fisiologismo instaurado no Estado brasileiro, um método de comandar baseado na corrupção que a Lava Jato demonstrou, além de outros esquemas de corrupção que foram ventilados, e o povo diz: nós não queremos mais. Votaram no Bolsonaro para aceitar essa ruptura de que nós não queremos mais o passado que a gente conhece, nós queremos algo novo. E o Bolsonaro representa essa quebra de paradigma na política, foi um candidato totalmente outsider e continua sendo fiel a defender as liberdades do povo e querendo governar para o povo brasileiro. E isso o povo está sentindo, por isso que tem prestado esse apoio. Cada vez que ele é atacado, o povo vai às ruas e demonstra esse apoio. Ou seja, ele está demonstrando a legitimidade popular do presidente regularmente eleito. O que nós também não podemos aceitar é talvez essa ingerência de outros poderes, a quebra da independência dos poderes, como tem acontecido, mas o povo está atento a isso também. Deputada Janaína? Eu respeito, mas eu fico sempre preocupada com essa coisa do povo, sabe? Porque isso era muito discurso petista também, né? O povo está com os presidentes ou com a presidente, o povo. A gente tem que lembrar que muitas vezes o discurso do presidente, ele é ambíguo. Porque mesmo na época do orçamento, ele dizia uma coisa para o povo, que o Congresso queria tirar a liberdade dele, mas os projetos que davam o poder para o Congresso eram projetos de autoria do governo. Várias votações que ele critica, a bancada inteira que o apoia vota no sentido contrário do que ele fala. Então, é muito nítido que existe uma dubiedade no governo, né? Fala-se uma coisa para essa população, para essa claque, né? Cega, tão cega quanto a claque do PT, e eu acho que a minha luta toda não foi para sair, né, de um ambiente de cegueira deliberada para um outro ambiente de cegueira deliberada, e para dentro, né, os movimentos são outros. O próprio filho dele votou contra o poder dele sobre o orçamento. Então, assim, e quando foi interessante, faltou na votação. Então, acho que a gente tem que ter essa honestidade, porque foi por essa honestidade que a gente brigou, né? Se a deputada Bia ligou para o presidente vendo placas de intervenção, de fechamento do Supremo, de fechamento do Congresso, ela é uma jurista. Ela não é uma ativista. Se fosse a deputada Carla, que é uma ativista, eu ficaria quieta. Mas a Bia é uma procuradora aposentada. Ela sabe o que isso representa. Se ela fez isso, ela colocou o presidente numa cilada. Ela não é aliada. Porque um aliado preserva o presidente, um aliado aconselha, um aliado orienta, um aliado trabalha para que ele faça o correto, para que ele não caia. Um aliado não fica com loucura, como o que eu estou vendo nos últimos tempos, pessoas cegas, pessoas aplaudindo qualquer coisa. Então, assim, a gente quer ajudar, mas fica difícil, porque eu avisei na convenção do PSL. É um comportamento igualzinho ao dos petistas. Então, do ponto de vista do crime, esse inquérito, por enquanto, não tem crime nenhum. Eu tenho que falar porque eu sou uma professora de direito, né? Estou fazendo uma análise técnica. Mas é muito duro a gente ter que defender um governo de pessoas absolutamente impermeáveis a qualquer diálogo.
A Constituição garante o direito de ir e vir, mas também garante o direito à vida, o direito à saúde. Todas as democracias estão ponderando esses direitos, né? Não é só no Brasil. Nós podemos debater, está havendo exagero, já era hora de abrir. Ótimo, eu também tenho alguns pontos a destacar. Mas não é possível querer dizer que na Itália, na Espanha, na Alemanha, nos Estados Unidos, houve isolamento e isso era antidemocrático? Ou será que todo esse povo quer derrubar o Bolsonaro? Então, por força desse exagero, está se abrindo caminho para ter argumento para efetivamente derrubar. Porque são pessoas tão cegas, são pessoas tão radicais, tão agressivas, né, que é difícil a gente defender. Entendeu? Então, agora um monte de gente vai fazer pedido de impeachment. Eu não estou vendo elemento técnico para isso. Mas como é que eu saio na defesa se o autoritarismo é algo que é nítido? Perfeito, deputada. Deixa eu devolver a palavra à deputada Caroline de Toni. Deputada, primeiro, é novo petismo, digamos assim, e a senhora reconhece esse condão autoritário, esse radicalismo, essa cegueira que foi mencionada pela deputada Janaína Pascoal? Então, eu gostaria de rebater essas falas da deputada Janaína, porque, em primeiro lugar, o PT se caracteriza por uma ruptura de todos os valores que formam nossa civilização. E o povo que votou, e também tinha como método de administração do Estado a corrupção. O governo Bolsonaro, por sua vez, se elegeu sendo ele era um deputado de baixo clero do Congresso Nacional, ou seja, totalmente fora de todo e qualquer esquema de corrupção. Ele se elege por dois motivos. Primeiro, por ser um candidato honesto, e um ano de governo nós verificamos que não há nenhum esquema de corrupção no governo Bolsonaro, e não foi verificado, tanto que os ministros foram indicados por serem técnicos, tudo aquilo que ele prometeu ele vem cumprindo. E segundo, porque as propostas do presidente Bolsonaro, elas estão em harmonia com o sentimento médio do cidadão brasileiro, que é, primeiro, defesa do direito à vida, que foi mencionado, que vai desde a proteção do direito à vida desde o ventre, que é contra o aborto, como a proteção ao direito da legítima defesa, ao vermos que o Estado brasileiro não dá conta da segurança pública, e que é um tema que a vida inteira ele debateu e o povo também apoia no plebiscito, contra do desarmamento da população. O povo foi maciçamente a favor do armamento e, no entanto, os governantes olvidaram a voz do povo brasileiro. Ademais, o presidente defende a família, é contra a ideologia de gênero, como é também a maior parte dos cidadãos brasileiros, que são cristãos, que defendem a família. Entre outras pautas, a diminuição do Estado. Nomeou o Paulo Guedes para fazer essa diminuição do Estado, dos gastos públicos e tudo mais. Enfim, o presidente Bolsonaro tem demonstrado, dentre esses e outros motivos que argumentei, que nós somos radicalmente contra todos os valores que o PT defendia e também contra a corrupção, como tem sido demonstrado cotidianamente no seu governo. Também discordo aqui da fala da deputada Janaína, quando ela fala que por ter meia dúzia de placas pedindo intervenção não era o sentimento da maior parte dos manifestantes. Estive na manifestação e fui conversando com as pessoas e a única mensagem das manifestações era: deixem o presidente governar. Apoiamos o Bolsonaro, deixe ele governar, parem de atrapalhar. Cada dia, com todo respeito à grande mídia, cada dia pegam uma palavra, um sentido, distorcem para tentar jogar o povo contra ele, mas não tem resolvido. O povo está indo às ruas para dizer: nós apoiamos o presidente. Então isso é cotidiano também. Essa generalização eu acho muito perigosa, de comparar o incomparável. Nós somos a maior parte do povo brasileiro, que apoiamos o presidente por ele estar cumprindo as suas promessas, por ser conservador, como é a maior parte do povo. Então eu discordo veementemente disso. E chamar os 57 milhões de votos, que talvez muitos se dispersaram, porque muitos eram lavajatistas, etc., mas dizer que as pessoas que votaram no Bolsonaro são um PT invertido, eu acho que é uma ofensa ao povo brasileiro. E eu quero aqui desagravar o povo brasileiro dessa fala da deputada Janaína.
Nós temos poucos minutos aqui, foi ótima a conversa, então eu vou pedir para que a deputada Janaína Pascoal e a deputada Carolina de Toni preparem aí as suas considerações finais. Mas olha, ontem eu precisei mostrar aqui o cronômetro no celular, é 1 minutinho para cada uma, senão a gente estoura nosso tempo. Como a Carol de Toni estava falando, nós vamos falar com a Janaína Pascoal. Deputada, a senhora consegue? 1 minutinho. Sim, muito obrigada. Cumprimento a deputada Caroline, cumprimento todo o pessoal da CNN, aqueles que nos acompanham, e digo, eu não estou contra o governo, eu estou a favor. Eu também defendo a vida intrauterina, defendo a família, defendo os valores todos que elegeram o presidente, mas eu não defendo o pensamento único, eu não defendo a imposição de pensamentos, eu não defendo as pessoas serem destratadas, difamadas por divergirem. Eu entendo que o Ministério é técnico, mas não adianta o Ministério ser técnico se no final o presidente bate na mesa e diz: aqui quem manda sou eu, não importa o que você estudou. Então, quando eu faço essas críticas pontuais, o intuito é de corrigir para o bom sentido, né? O intuito é de que dê certo, não é de desmerecer. Eu me levantei contra o PT muito por causa dos crimes, mas muito por causa do autoritarismo. E seria bom o pessoal que está mais próximo do presidente fazer aí uma autoanálise, avaliar, né? Se colocar no lugar do outro e pensar, será que uma pessoa como a Janaína é esquerdista? Será que ela é comunista? Será que ela é contra a proteção da vida, mesmo que foi no Supremo defender a não despenalização do aborto? Né? Por que será que ela está falando disso? Essa autoanálise talvez ajude o nosso presidente. Perfeito. Muito obrigada. Obrigada, deputada. Foi 1 minuto e 20. Carol de Toni, vou dar o mesmo tempo para você, zerado. Pode falar. Primeiro, quero cumprimentar, então, Gotílio, Daniela e a deputada Janaína, agradecer por esse debate, que foi um debate muito respeitoso, né, e cada uma colocando as suas divergências com respeito. Vou levar essas suas críticas construtivas ao governo, tá, deputada Janaína, e considero, assim, da minha experiência dentro do governo, todas as vezes que eu falei, fui ouvida, e as minhas críticas foram levadas em consideração. Então, eu, sendo vice-líder do governo Bolsonaro, tenho percebido a melhor das intenções do nosso governo, do nosso presidente. Esse jeito peculiar dele era um jeito já conhecido e ele continua sendo a mesma pessoa. E eu vejo um ponto positivo nisso porque isso nos mostra a transparência, a originalidade e a autenticidade do nosso presidente. Então, muitas vezes ele é mal compreendido, mas para mim o que realmente importa é, na prática, quais são as decisões que ele tem tomado dia a dia. E dia a dia a gente tem conferido que, frente aos decretos inconstitucionais, que eu considero também como jurista, frente aos decretos constitucionais dos governadores, tem defendido a liberdade. Frente ao combate à corrupção, tem defendido o combate à corrupção. E quero só salientar com relação especificamente ao que está sendo debatido hoje, para finalizar, que este inquérito aberto ao presidente, até aqui, não tem nenhuma evidência concreta de crime, como a própria deputada asseverou, seja de quem acusa, seja da principal testemunha da acusação. Vamos averiguar essa reunião ministerial, que é uma das derradeiras provas arroladas pelo ministro Moro, mas tenho a certeza, e já ouvi de fontes do Palácio, de que em nenhum momento o presidente pediu qualquer benefício pessoal para si ou para sua família, mas ao contrário, qualquer crítica a governantes ele já vem fazendo e novamente o que infelizmente a gente tem percebido é que há uma verdadeira persecução contra a pessoa do presidente por grande parte da mídia brasileira e dos chamados especialistas. Então o que a gente tem que se preocupar é se ele realmente está cumprindo as promessas de campanha, enxugando o Estado, entregando resultados para a população. Okay. E nesse sentido, eu estou satisfeita com o governo Bolsonaro. Deputada Carol de Toni estourou o cronômetro, mas... Deixa eu fazer um pedido. Será que eu posso fazer mais uma pergunta para vocês? De quebrar o protocolo aqui, a gente combinou de encerrar, mas surgiram aqui outras perguntas. Eu queria só fazer mais uma pergunta. Pode ser, deputada Janaína, deputada de Toni, pode ser? Eu queria perguntar para vocês o seguinte. Alguns juristas entendem que existem apenas duas interpretações sobre o que aconteceu na reunião ministerial que acabou gerando esse vídeo que é a principal prova nessa acusação.
ou o presidente Jair Bolsonaro não disse nada que possa ser entendido como interferência na Polícia Federal, ou ele disse, e aí todos os ministros de Estado teriam prevaricado, porque viram uma tentativa de interferência e não fizeram nada. As senhoras concordam? Começo com você, deputada Janaína Pascoal. Gente, desculpa, com todo respeito, eu acho tanta graça nesses juristas falando das coisas sem terem visto. Muita gente me ligou para comentar os depoimentos. Aí eu perguntei, vocês leram? Não, mas o que estão falando... Poxa, assim, qualquer análise, do ponto de vista técnico-jurídico, precisa ser feita depois de olhar o vídeo, depois de refletir sobre o vídeo. Então, eu realmente acho até graça, né, nesse tipo de análise, sem olhar o elemento analisado. Por outro lado, quero fazer aqui uma ponderação. Qualquer reunião de trabalho, eu sei que nós estamos falando de uma reunião presidencial, ministerial, mas qualquer reunião de trabalho, numa equipe, né, que a princípio é de pessoas que confiam umas nas outras. Vai ter piada, vai ter gracejo, vai ter fofoca, vai ter ofensa entre as pessoas que estão ali ou com relação a quem está fora. Então, assim, eu realmente não dou esse valor tão grande para esta reunião. Agora, para não ficar isso que me diz, acho melhor mostrar logo, né, para tirar um pouco desse mistério. Mas eu entendo que todo mundo tem que se colocar um pouquinho no lugar, né, pensar nas suas próprias reuniões de trabalho, nas suas reuniões familiares. Né, o brasileiro, infelizmente, gosta de uma fofoca. Então, assim, já vi também, né, que teriam governadores sido xingados. Desculpa, né? Eu sou xingada todo santo dia nas redes sociais, pessoalmente. É muito mimimi, entendeu? Então, assim, porque a pessoa foi xingada numa reunião, fazer um drama, eu não tenho paciência com isso, né? Então, vamos aguardar o vídeo. Eu quero assistir ao vídeo. Me disponho a falar num outro momento, né, do ponto de vista técnico, mas já acho que as pessoas têm que esperar menos desse vídeo, né, em termos de provas. Eu acredito que o presidente tenha sido grosseiro, como ele normalmente é, né, e que haja lá uma série de frases um tanto quanto inadequadas, porque os ministros são complexos, né, no próprio Twitter deles, não precisa ir muito longe. Mas daí a fazer a ilação de prevaricação, pelo que está sendo falado na imprensa, eu acho que é um pouco exagerado. Vamos esperar ouvir, melhor. Deputada Caroline. Da mesma forma que a deputada Janaína comentou, eu acredito que também essa reunião, por mais que o presidente tenha falado qualquer crítica, tecido críticas a governadores ou extravasado alguns xingamentos, nada disso caracteriza a interferência por si só na Polícia Federal. Porque vale salientar, quando o Moro acusa de interferência, ele considera interferência, no depoimento dele está lá literalmente, uma falta de causa para trocar o delegado-geral e de que exista proximidade entre o presidente e os filhos do presidente com essa pessoa a ser indicada. Isso é o que o ministro considera como interferência. Ao contrário, o Valeixo considera que interferência seria você interferir diretamente em algum caso em andamento indevidamente. E eu digo para vocês que a única, para nomear um diretor-geral da polícia, que essa foi a celeuma também acerca do caso, que é o objeto do inquérito, o único requisito é um cargo de confiança, ou seja, você não pode dizer, o presidente não pode indicar porque é de confiança demais. Não, se é de confiança, ele pode indicar a pessoa, desde que não caracterize nepotismo, não há problema de que seja de confiança, ao contrário, é um cargo de confiança, a lei diz isso. Ela só exige que seja um delegado federal de classe especial. Esse é o único requisito que o decreto 73.332 e 73 define. Ou seja, todas essas demais especulações que estão falando acerca do caso, o próprio principal testemunha da acusação e o próprio acusador negaram que tenha ocorrido. Então, uma reunião ministerial, com o devido respeito, como a própria deputada falou, vai ser, mesmo que ele fala que pretende fazer uma coisa ou outra, se ele de fato não pratica o ato, não passa de uma mera liberdade de expressão, na minha opinião, e não caracteriza crime. Ele, de fato, tem que fazer um ato atentatório para poder configurar o crime. E, neste caso, em nenhum momento foi comprovado, e por isso que o pessoal está tentando, a cada nova prova, tentando fazer toda uma celeuma que muitas vezes é injustificável, como tem sido descoberto ao longo da investigação. Ok, muito bom. Obrigado por vocês terem atendido aí mais uma pergunta aqui no nosso debate
360. Quem quiser conversar com a gente, a hashtag